Olá pessoal, meu nome é Ciane, sou professora de matemática e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a divisão de números inteiros. Para a gente falar um pouquinho sobre a divisão de números inteiros, nós vamos fazer uma breve revisão sobre a multiplicação de números inteiros. Porque a divisão e a multiplicação, elas são operações inversas. E a gente busca muito a resposta da divisão na multiplicação. Então vamos lá, a revisão de multiplicação. A primeira coisa que a gente tem que falar é que quando a gente vai fazer uma multiplicação com dois fatores, para a gente fazer a análise de sinal do produto, o que a gente pensa assim? Se os dois fatores tiverem sinais iguais, o meu produto vai ser positivo. Se por acaso esses sinais forem diferentes dos dois fatores, então o meu produto vai ser negativo. Vamos ao exemplo? Por exemplo, nós temos menos 5 vezes mais 2. Os sinais desses dois fatores são iguais ou são diferentes? São sinais diferentes. O 5 é negativo e o 2 é positivo. Se esses sinais são diferentes, significa que o meu produto vai ser negativo. E quanto negativo? 5 vezes 2, 10. Então o produto aí é menos 10. Mas e quando a minha multiplicação tiver mais de dois fatores? Quando a nossa multiplicação tiver mais de dois fatores, nós vamos ter que observar a quantidade de fatores negativos, tá? Então, assim, se a quantidade de fatores negativos for uma quantidade par, então o meu produto vai ser positivo. Agora, se a quantidade de fatores negativos for uma quantidade ímpar, então o meu produto vai ser negativo. Vamos ver com um exemplo? Olha lá, eu tenho menos 5 vezes mais 2 vezes menos 3. Tá dando pra ver? Desses três fatores, quantos deles são negativos? O menos 5 é negativo e o menos 3 são negativos. Então, dos três fatores, 2 são negativos. Isso significa que eu tenho uma quantidade par de fatores negativos, concluindo que o meu produto vai ser positivo. Tá, positivo quanto? Bom, então, 5 vezes 2 é 10. 10 vezes 3 é 30. Então, vai ser mais 30. Então, quando a gente tem uma multiplicação com mais de dois fatores, eu posso verificar, qual a quantidade de fatores que são negativos. Se essa quantidade for par, vai ser positivo. Se essa quantidade for ímpar, vai ser negativo. Então, com isso, a gente fez uma revisãozinha bem breve da multiplicação de números inteiros, certo? Agora, vamos voltar um pouquinho lá na divisão de número natural. Por exemplo, 42 dividido por 6. Supondo que vocês estivessem lá no terceiro, quarto ano do fundamental, a professora iria perguntar para você assim, gente, a gente tem que pensar quantas vezes o 6 cabe aqui dentro do 42. Era isso que ela iria perguntar. Ela iria te perguntar assim, qual que é o número que eu posso multiplicar por 6 que dá 42? Aí você poderia falar, é o 7. Porque 6 vezes 7 é 42. Muito bem, então aí a gente pode afirmar que a quantidade de vezes que o 6 cabe dentro do 42 é 7. Então isso daí é como a professora do Fundamental 1, ela explica para você. Ou seja, ela busca a explicação na multiplicação de uma divisão. Nós vamos fazer a mesma coisa aqui com a divisão de números inteiros, tá? Nós vamos buscar a resposta da divisão na multiplicação. Veja só, divisão de números inteiros, ok? Então, nós temos aqui, 24 menos 24 dividido por mais 6. O dividendo negativo, o divisor positivo, dá quanto isso? Vocês notem que agora, no sétimo, oitavo ano, que é o momento que a gente começa os números inteiros, né? A gente não está muito preocupado em saber se o 24 dividido por 6. Isso é importante? Isso é importante. Mas o que é interessante a perceber é qual é o sinal desse quociente. Ele vai ser positivo, ele vai ser negativo. Bom, então nós vamos lá na multiplicação para verificar isso daí.
Vamos pensar assim, ó. Quem que eu multiplico por mais 6 que dá menos 24? Bom, se o meu produto foi negativo, isso significa que os sinais desses dois fatores são diferentes, certo? Então, se esse é positivo, esse é negativo. E quem que eu multiplico por 6 que dá 24? 4. Então, o número que eu multiplico por mais 6 que dá menos 24 é o menos 4. Automaticamente, menos 24 dividido por mais 6 é menos 4. Vamos ao segundo exemplo, tá? No segundo exemplo, nós temos também dividendo negativo, só que o meu divisor também é negativo. Tá? Então, eu quero que você perceba que aqui o meu dividendo era negativo, mas o meu divisor era positivo. Então, aqui o meu dividendo é negativo e o meu divisor é também negativo. Vamos para a multiplicação verificar? Quem é que eu multiplico por menos 5 que dá menos 35? Bom, se o meu produto ficou negativo, isso significa que os sinais desses dois fatores são diferentes. Se esse é negativo, automaticamente esse é positivo. Quem que eu multiplico por 5 que dá 35? 7. Então, quem tem que aparecer aqui? O mais 7. Sinais diferentes, negativo. 5 vezes 7, 35. Então, se a gente parar para observar, menos 37 dividido por mais 5 é mais 7. Terceiro exemplo. Só que agora, meus queridos, com o dividendo positivo e o divisor negativo, certo? Quanto que é mais 21 dividido por menos 7? Vamos lá na multiplicação verificar isso daí? Quem que eu multiplico por menos 7 que dá mais 21? Então, vamos ver? Para que aqui seja positivo, para que meu produto seja positivo, esses dois sinais, eles têm que ser iguais. Bom, se eles são iguais, se aqui é menos, se aqui é negativo, aqui também é negativo. Quem que eu multiplico por 7 que dá 21? O menos 3. Então, mais 21 dividido por menos 7 é menos 3. Agora vamos lá, último exemplo. Meu dividendo também positivo e o meu divisor também positivo. Vamos lá, vamos verificar isso, ó. Quem que eu multiplico por mais 6 que dá mais 18? Bom, Ciane, se esse sinal aqui do produto é positivo, significa que esses dois têm sinais iguais. Bom, se aqui é mais, se aqui é positivo, aqui também é positivo. Então, o meu segundo fator é o mais 3. Automaticamente, mais 18 dividido por mais 6 é mais 3. Gente, é óbvio que a gente não vai ficar numa divisão pensando nisso tudo, ou seja, toda hora voltando para uma multiplicação para tentar achar o quociente, certo? O que eu estou querendo com estes 4 casos é que a gente encontre uma regularidade, da mesma forma como a gente achou uma tabela de análise de sinal da multiplicação, que a gente também encontre uma regularidade na divisão. E aí eu convido vocês a pensar o seguinte: você está vendo o sinal do dividendo e do divisor? Eles são iguais? Não, eles são diferentes. Olha o quociente. Está vendo os sinais aqui do dividendo e do divisor? Eles são iguais? São. Então, quanto que deu? Qual foi o sinal do meu quociente? Positivo. Olha aqui, ó. Olha os sinais do dividendo e do divisor. Eles são iguais? Não, eles não são iguais. Então, meu quociente ficou negativo. E aqui, último caso, os sinais do dividendo e do divisor são iguais? São. Então, ó, o sinal do quociente é positivo. Você observa que quando eu tenho sinais iguais do dividendo e do divisor, o meu quociente ele é positivo. E quando eu tenho sinais diferentes do dividendo e do divisor, os quocientes têm sinais negativos? Poxa vida, bem parecido com a análise de sinal da multiplicação de dois fatores, né? Então a nossa intenção é fazer uma análise de sinal para a divisão, né? Da mesma forma como nós fizemos para a multiplicação, a gente está fazendo a tabela de análise de sinal para a divisão. Então vamos lá, ó. Se os sinais do dividendo e do divisor são iguais, o meu quociente tem sinal positivo.
Se os sinais de virada do divisor têm sinais diferentes, o meu quociente é negativo. Tanto que menos 10 dividido por mais 2, como os sinais são diferentes, o meu quociente é negativo. Quanto? 10 dividido por 2, 5. Então isso aqui é menos 5. Olha, mais 16 dividido por menos 8, sinais diferentes. Olha, sinais diferentes do dividendo do divisor, quociente negativo. Quanto que é 16 dividido por 8? 2. Então isso aqui dá menos 2. Próxima. Menos 36 dividido por menos 4 vai dar mais 9, porque os sinais são iguais e 36 dividido por 4 é 9. E finalmente, mais 24 dividido por mais 3, sinais iguais, quociente positivo, 24 dividido por 3, 8, tá? Mais 8. Tudo bem? Agora eu vou fazer uma revisãozinha com vocês sobre expressões numéricas, os critérios de resolução de uma expressão numérica, ok? Então, olha, eu vou colocar aqui rapidinho quais são os níveis de prioridade entre os sinais associativos. A gente sabe que o parênteses, ele é a prioridade máxima de resolução dentro de uma expressão numérica seguida de colchetes e de chaves. Entre as operações, a gente começa com a potenciação e a radiciação. A gente começa resolvendo a potenciação e a radiciação, a multiplicação e a divisão e, finalmente, tá, a adição e a subtração. Lembrando que se uma adição ou uma subtração estiver dentro de um parênteses, mesmo que esta expressão numérica traga uma potenciação e uma radiciação, isso significa que a adição furou a fila porque ela entrou dentro do sinal associativo de maior prioridade, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nesse exemplo 1 de expressão numérica, dá uma olhada, olha, menos 5 mais 3 vezes menos 2. A maioria das pessoas começam resolvendo menos 5 mais 3. No entanto, menos 5 mais 3 é uma adição algébrica e ela perde em prioridade para a multiplicação. Tá dando para ver? Então, a multiplicação do mais 3 vezes menos 2 é ela quem a gente deve resolver primeiro. E mais 3 vezes menos 2 é menos 6. Então, na verdade, nós temos o menos 5, menos 6, que é menos 11. Tudo bem? Vamos ao segundo exemplo. Nós temos aqui uma multiplicação, uma subtração e uma divisão. Lembrando dos níveis de critério, dos níveis de resolução de expressões numéricas, a prioridade é, neste caso, da multiplicação e da divisão. Só que a gente tem que lembrar de fazer a análise de sinal. Por exemplo, menos 3 vezes mais 2, como os sinais são diferentes, o produto é negativo, vai dar menos 6. Aqui na divisão, mais 12 dividido por menos 3, como os sinais são diferentes do dividendo do divisor, o meu quociente é negativo menos 4. Repara que eu não alterei a subtração, porque ela não é a prioridade. E só agora que eu vou mexer nesta subtração. E como que a gente faz para resolver essa subtração e transformá-la numa adição algébrica? A gente aplica o oposto no menos 4, né? Quem é o oposto do menos 4? O mais 4. Então, nós temos mais 6, menos 6 mais 4, vai dar menos 2. Então, com esta aulinha, nós fizemos uma revisão de multiplicação, passamos pela divisão de números inteiros e demos uma breve pincelada aí em expressões numéricas. Certo, meus queridos? Um grande beijo, até a próxima!